Carol, Norte. desculpa te interromper, mas é que o Mauro chanceler Vieira tá Mauro falando. Vieira está falando, a gente vai acompanhar a cadeia com a Globo News. Reunião aqui em Washington com o secretário de Estado Marco Rubio e em seguida com as equipes da Secretaria de Estado, com o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito profunda, muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado e também da Embaixada. A embaixadora Maria Luísa Viotti me acompanhava junto com os colegas do Ministério. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Fui, como mencionei, acompanhado nessa reunião pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, pelos embaixadores Maurício Lírio e Philip Goff, e por assessores do meu gabinete. Pelo lado americano, participaram, além do secretário Rubio e do USTR, Jameson Greer, o secretário de Defesa assistente, Michael Jensen, e os assessores do Departamento de Estado do USTR. Isso foi um início, foi um princípio auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição de trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Muito obrigado. Ministro, os dois presidentes podem se encontrar na Malásia na próxima semana, ministro? Conversar sobre a data? Não sabemos, vai depender se coincidirem as datas, até pode ser, mas como eu disse, isso vai ser estudado e preparado, mas há um interesse de ambas as partes de que os presidentes se encontrem em breve. Chanceler Mauro Vieira, portanto, fez... Positivo. Criaram um diálogo, um canal de negociação. Rubio falou algo sobre eleições. O chanceler Mauro Vieira fez, então, uma declaração. Já estava previsto que não responderia às perguntas dos repórteres, mas essa é a nossa função principal, né, Vera? Respondeu ali algumas. Quando foi perguntado se o encontro entre Lula e Trump aconteceria na Malásia no próximo mês, não confirmou, mas disse que pode haver a possibilidade. Reafirmou que a conversa foi muito produtiva, confirmou também que foi uma reunião preparatória, o objetivo era tratar de aspectos práticos para retomar as negociações, fez questão de dizer mais de uma vez que a reunião foi produtiva e também disse ali no finalzinho que o encontro aconteceu em clima de descontração, com muita troca de ideias e disposição de ambos os lados. Então, querendo mostrar que as coisas estão caminhando como se esperava.
Exato. A gente meio sem saber acabou apontando o que foi de fato o encontro, preparatório para futuras reuniões. Eu achei importante ele dizer que ficou combinado que os dois de agora em diante têm um canal direto. Então, que o nosso chanceler e o chefe de Estado do governo americano têm um canal direto para, inclusive, marcar as reuniões entre os outros negociadores e chegar a uma pauta e chegar a uma data e um formato para um eventual encontro entre os dois presidentes. Então, o que de principal para mim fica disso é isso. O chanceler começou falando em um encontro amistoso e terminou falando em clima excelente de descontração. Tem aí uma diferença entre as duas coisas. Eu acho que pode ter começado ali mais frio, né, uma coisa mais protocolar, e aí foram realmente descontraindo ao longo da conversa, na qual, inclusive, depois entraram outros funcionários dos dois governos. Também me chamou a atenção o fato dele ter lançado mão da expressão boa química, né? Virou uma categoria diplomática, boa química agora. Ele repetiu, indo na esteira da boa química que houve entre os dois presidentes, foi uma conversa ótima, então boa química agora é condição para relacionamento diplomático entre nações, meninas. Agora, Vera, até que ponto essa situação na Venezuela pode ser uma pedra no sapato nessa boa química, hein? Veja que ele não mencionou o assunto, Pois é. acertadamente o Mauro Vieira não mencionou esse assunto, porque não é interessante para o Brasil colocar esse assunto agora. É lógico que o Brasil é uma das principais nações do continente, é aquela que tem aí a intenção, tem também a capacidade, o potencial de ser a coordenadora dos interesses regionais, mas neste momento o que está em pauta é a reabertura das conversas bilaterais entre os países para interesses específicos do Brasil. Em diplomacia você tem que ser estratégico, não dá para colocar a ideologia sempre como um motor das suas ações, porque isso, principalmente para quem é o lado fraco da conversa, não resulta em boa coisa. Então, sim, o Brasil tem que zelar pela livre a liberdade dos países, o seu direito à autodeterminação, tudo isso é verdade. Tudo isso tem os seus canais adequados e o seu momento adequado. Agora a gente está num momento de distensionamento da relação entre Brasil e Estados Unidos, e é por isso que o PT escolheu um mau momento para soltar uma nota. Primeiro que o PT é um partido político, tem lá as suas opiniões, mas é inevitável que as opiniões emitidas pelo partido do presidente da República sejam lidas como opiniões partilhadas por integrantes do governo. Então, isso é ruim nesse momento. O PT deveria consultar, sim, o governo a respeito da conveniência de se manifestar nesse momento, porque justamente nós estamos abrindo uma negociação com os Estados Unidos que interessa ao Brasil, que interessa ao Lula, que interessa inclusive para desarmar a direita. Então, nem estrategicamente para o PT é interessante aparecer nesse momento opinando sobre uma questão sensível que cabe ao Itamaraty decidir como encaminhar e como tratar. Bom, esse encontro deve acontecer em breve entre Lula e Trump, não há uma data fechada, mas quando foi perguntado se poderia ocorrer na Malásia, não diz que não está confirmado, mas não diz que não. Mas até pela urgência, para os dois países, se formos pensar do ponto de vista prático, para os dois países seria muito interessante que esse encontro entre os presidentes já se desse nessa ocasião. O que vai acontecer na Malásia? A cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é um evento com as principais lideranças do bloco lá na região. E o presidente Lula e o presidente Trump estarão nessa cúpula. Sim, é uma possibilidade de que aconteça lá. Por enquanto, os dois estão com a ida confirmada, a ver se vão realmente. Vamos ter que esperar nos próximos dias por essa confirmação.